Projeta para mim Gênesis capítulo 1, verso 26. Gênesis 1, 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Olha, o verbo aqui que dá iniciativa, ou que expressa a iniciativa de Deus, está no futuro. Então, o projeto aqui da criação do homem está onde? Nesse momento aqui, quando Deus fala assim, ó, façamos. Onde é que está o projeto? Está onde? No coração de Deus, não é? É um desejo, é uma intenção, é uma inclinação. Ele está falando, mas ainda não existe. Ele está falando de coisas que ainda não se materializaram. Ele fala assim, ó, aqui, se você ler os versículos anteriores, ele está falando assim, criou isso e viu que era bom. Criou aquilo e viu que era bom. Criou e chegou em um momento ele viu que era bom. Ele parou, falou assim, ó, façamos o homem. Tendo criado as coisas segundo a espécie, façamos o homem. Uma iniciativa diferente. E aqui ele fala, nós não vamos fazer esse segundo a espécie de ninguém. Nós vamos fazer esse imagem e semelhança. Olha só. Deus fala, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E em seguida ele fala, tenha ele domínio, tenha ele governo. De uma certa forma, ele está estabelecendo aqui duas coisas. Diante de dois verbos muito presentes, o ser e o ter. Seja ele a nossa imagem conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio. Então, tem uma identidade que dá posse. Tem uma identificação que te empodera, que te qualifica para liderar. E liderar sobre o quê? Sobre todas as coisas. Jesus fala aqui, Deus fala aqui na sua palavra, tenha ele domínio sobre tudo. Sobre o ar, tenha ele domínio sobre os bichos que voam, que correm, que nadam. Tenha ele domínio, força sobre todas as coisas. Tudo isso está ligado a uma identidade. Então, quando o plano nasce no coração de Deus, ele nasce ligado, entrelaçado com uma identificação. Todas as outras coisas foram feitas, se você ler para trás, elas foram criadas segundo a espécie. Mas para esse, ele faz algo particular. Ele fala assim, olha, nós vamos fazer o homem, mas vai ser segundo a nossa semelhança. Ele vai ter uma expressão específica. Ele vai ter uma identidade única. Ele vai ser imagem e semelhança do que nós somos. Deus está falando muito mais aqui de te criar um ser pensante diferente do resto da criação. Ele está falando muito mais do que dar discernimento e tarefa para o homem. Ele está falando assim, olha, eu quero que essa expressão que habita nos céus ganhe vida na terra. Quando ele decide multiplicar a identidade dos céus na terra, ele elege um indivíduo, o homem, Adão. Ele escolhe uma pessoa e ele fala assim, olha, tenha ele, glória a Deus, domínio. Tenha ele domínio, tenha ele força. Tenha ele liderança, tenha ele percepção aguçada, tenha ele o espírito de conquista, seja ele nobre, seja ele excelente como as coisas dos céus. Por quê? Porque a proposta está para isso. A proposta está para estabelecer a excelência do reino dos céus na criação. Quando você lê Gênesis capítulo 1, verso 1, por favor. E a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. 2. A terra, porém, estava. Uma contradição. Olha, alguma coisa aconteceu e ela se tornou isso. Aconteceu alguma coisa aqui e agora o estado da terra foi alterado. Entre o verso 1 e o verso 2, nós não temos uma compreensão clara de quanto tempo se passou e dos acontecimentos que se passaram. Mas entre Deus ter criado a terra e ela estar sem forma e vazia, muitos anos se passaram, muitas coisas aconteceram. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas na face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Verso 3, disse Deus, haja luz e houve luz. Olha,
um cenário de caos, trevas na face do abismo, e Deus, na sua mente pensante, exclusivamente estabelece uma palavra: haja luz, e houve luz. Ele criou a luz dessa forma, exclusivamente com uma palavra. Mas agora quando você vai para Gênesis, a complexidade do plano muda. Sabe um dos detalhes? O bom da vida, uma das coisas boas no começo do ano é que você vai ler a Bíblia de novo, né? Aí você lê Gênesis novamente, você vai descobrindo algumas coisas. Depois que Deus cria a luz, Ele vê que é bom, né? Eu falei, olha, tem muitas pessoas, e eu me incluo nisso, que pararam de olhar aquilo que estão fazendo. Pararam de perceber a beleza dos detalhes. Aí Deus cria a luz e viu. Então, olha, na cabeça dá para montar um filme. Era trevas, era caos, haja luz, houve luz. A impressão que dá é que ele sentou e ficou olhando, avaliando. Nossa, mas ficou bom, hein? É bom, a luz é boa, né? E às vezes nós estamos condicionados a fazer as coisas sem esse pingo, sem esse detalhe. Você se levanta, sai para trabalhar, mas você não consegue, em nenhum momento das suas atividades, ver que é bom. Automaticamente os seus olhos passeiam aí nas estradas da cidade, na direção do seu trabalho, levando seus filhos para a escola, mas você não consegue nem perceber a alteração do tempo. Esses dias voltou a chover, graças a Deus. Eu olhei aqui para o horizonte, tem uma árvore grande assim, em frente à janela do apartamento. Aí, sabe quando você come uma comida boa, assim, de tarde? Você fica satisfeito e o clima tá bom, aí você senta numa cadeira de corda. Satisfeito. Aí eu olhei para a árvore assim, falei, essa árvore tá parecendo que acabou de almoçar e tá sentada numa sombra. Ela precisava de chuva, né? Há 2 dias atrás as folhas estavam assim, ó, serelepes, empoeiradas. Parece que elas não tinham, parece que estavam assim numa vida frenética. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Qualquer folguinha, eu vou adiantar aqui a faxina de sexta-feira. Amanhã descanso, não, mas eu vou adiantar aqui as roupas, vou lavar, vou passar. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. Aí parece que de repente a chuva caiu. E a satisfez, eu olhei e falei, olha, descansou a bichinha. Tá assim, satisfeito, encheu a barriguinha. Às vezes, eu falei, olha, Deus é perfeito, Ele manda seu tempo à necessidade. Aí quando você lê aqui, todas as fases da criação, você vê que Deus para ver aquilo que Ele está fazendo. Ele não age de maneira desmedida e nem vai cedendo ao ativismo da criação. Ele cria todas as coisas minuciosamente, com muitos detalhes, e Ele para olhar e falar assim, é bom, é bom. E talvez você tenha trabalhado, você tenha criado seus filhos, você tenha cuidado da sua casa, mas tem um momento que você termina a tarefa, olha para sua casa, olha para os seus filhos, olha para o seu casamento e fala assim, é bom estar casado. É um momento de contemplação, um momento de favor, um momento de refrigério, um momento de satisfação, né? Deus cria todas essas coisas, e nesse cenário descansador Ele escolhe fazer o homem. Esse aqui não vai ser segunda espécie, esse aqui vai ser parecido comigo, né? O cenário era de caos, trevas. Por que tinha caos e trevas? Porque essa coisa poderosa, imagem e semelhança de Deus, não estava transitando entre as coisas da terra. E Deus criou o homem. Tem um propósito na criação. Deus queria que algo semelhante a Ele, que habitava nos céus, andasse sobre a terra. No verso 28, você vai ver que o desejo não termina aí. Ele fala assim, olha, seja fecundo, espalhe a minha identidade sobre a terra. Ele fala assim, ó, seja fecundo, projeta por favor, olha lá, ó. E Deus os abençoou quem? O homem e a mulher, ser criados, e diz, sejam fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Deus tinha um desejo de multiplicação, Ele não queria multiplicar qualquer coisa, Ele ama a multiplicação, Ele começa multiplicando, sim ou não? Havia uma imagem e semelhança nos céus, agora há uma imagem e semelhança nos céus multiplicada na terra. Lá na frente você vai ver, um pouquinho mais adiante, você vai ver que Ele viu que não era bom que o homem estivesse só. Ele faz o homem dormir, e daquele homem feito, Ele tira uma porção. Muito provavelmente Ele tirou a beleza que os homens não têm,
Muito provavelmente ele tirou a sensibilidade que poucos homens têm, né? Tirou essa percepção cênica, lateral, ávida, né? De entrar num lugar e fazer uma leitura assim, meu Deus, que eu não compreendo. Ela entra olhando numa direção, mexendo no celular, sabe a cor da unha da outra, o sapato que está usando. E eu venho com ela dentro do carro e eu não lembro qual é a cor da camisa. Eu lembro de uma vez que nós fomos numa reunião de casais, as cadeiras estavam postas do lado da mesa, uma de costa para a outra. Vou fazer isso com você em algum momento. E aí, marido e mulher sentam um de costa para o outro. Inocentemente nós sentamos, era a minha primeira vez, né? E a primeira tarefa da noite era descrever o figurino da sua esposa. Meu Deus, eu não lembrava nem se ela tinha vindo comigo, eu acho. Ela tá de tênis, ela gosta, mas parece que ela tá quase da minha altura hoje. Será que ela veio de salto? É uma preocupação. Então, às vezes, sem perceber, você não consegue se identificar a Deus da maneira a qual Ele espera. Ele te fez imagem e semelhança para que não só essa expressão natural seja manifesta na terra, mas que o comportamento seja replicado. Ele quer devolver valor, Ele quer devolver o estilo de vida a nós. Porque Ele fala assim, ó, seja multiplicado o estilo de vida dos céus na terra a partir do homem, feito a partir do homem e da mulher. Para isso você precisa de uma identificação. O que vem antes do domínio é imagem e semelhança. Então, nos foi dada uma expressão que estabelece-nos um poder. Então, aquilo que nós temos, a posse do governo, está completamente ligado à nossa identificação. À medida que você vai perdendo a sua identidade, à medida que você vai se distanciando da sua fonte, de quem você é verdadeiramente, você vai perdendo o quê? Poder. Você vai perdendo domínio. Você vai perdendo força. Você vai perdendo habilidade. Você vai perdendo o controle. Você não tem mais agenda. As agendas é quem tem você. Você não controla mais o tempo de redes sociais. O telefone é quem governa. Olha, infelizmente, falo isso assim com muito pesar no meu coração e quebrantamento para que Deus me ajude. Mas eu estabeleci um alvo em 2024 de beijar minha esposa e os meus filhos todos os dias. Para começar a praticar, eu precisei colocar um despertador no celular. 3 vezes. Não é a bitoca da saída, a bitoca da chegada, não. É dar um beijo consciente de que eu estou beijando a minha esposa e os meus filhos. Então, tem um momento no dia, meu celular toca e eu falo assim, agora eu vou beijar a minha esposa. E eu vou na direção dela, onde quer que ela esteja, chego lá e dou um beijo nela. Não precisa. Não precisa ser cinematográfico. Não precisa, juro pra você. Mas olha só, eu precisei de um alarme durante todo o mês de janeiro para isso começar a virar uma prática. Uma bênção, conselho que você faça. E assim, é um alvo unissex. Deus abomina isso, né? Mas a mulher pode fazer também. Por quê? Porque eu percebi esse detalhe. Eu preciso em algum momento contemplar as belezas das coisas que Deus tem concedido a mim. Quando eu paro para beijar minha esposa, eu lembro que eu tenho um casamento. E tem muitas mulheres, homens, que o tempo está passando e elas não conseguem encontrar um par. Estão sozinhas, mas não porque querem, mas por causa de circunstâncias. Eu fui abençoado, eu tenho uma esposa, eu achei favor diante de Deus. Eu vejo que é bom, é muito melhor do que ser sozinho, muito mais fácil. Tem dias que parece que não. Tem dias que eu tenho certeza e compreendo perfeitamente aqueles animais que comem os filhotes. Olha, cara, eu sei porque que tem pai, tem mãe que come os meninos. Eu estou entendendo agora perfeitamente. A criança, quando ela faz 2 anos e meio, 2 anos e 1 mês, ela é desafiadora. E é um potencial assim que já vem treinado. Eu não preciso ensinar ousadia, não preciso ensinar força, não preciso ensinar ambição, objetividade, clareza, não. Ele sabe exatamente o que quer. Não ser contrariado. Quer ter razão. Ele parte para o alvo e vai obstinadamente. Com o passar do tempo, já viu? Olha, talvez você é pai. Crianças de 2 anos, quando eles determinam o alvo, eles não falam. Eles compram com os olhos. E eles partem na direção como leões. Graças a Deus eles não têm a velocidade e a força de um leão.
Mas quando ele vê o celular acessível, na altura que ele consegue pegar, ele parte na direção assim muito objetivamente. Mas alguma coisa acontece nos próximos anos da vida que os seus olhos quanto às oportunidades vão mudando. A sua disposição de iniciativa vai mudando. Parece que com o passar do tempo, as influências vão moldando você a algumas outras coisas e fazem você de maneira morosa esperar para ver. Aí tá lá, da altura que você pode pegar, tá lá, acessível a você. Você pode tentar pegar. Quando ele parte na direção do celular, ele não tem certeza que vai poder. Eu posso impedi-lo, e faço muitas vezes. Mas ele não quer nem saber, ele vê a oportunidade e vai. Mas com o passar do tempo, eu e você, nós vamos tomando outra configuração. E vamos vivendo de maneira muito desencorajada. Tá vendo? Ela viu o alvo, queria. Ela quer, ela vem, ela não tem reputação, ela não está preocupada. Os pais estão preocupados. Olha o vexame, meu Deus do céu, onde meu filho tá. Mas a criança não. Não, ela cultiva um desejo simples, simplório. Ela está completamente despida de máscaras. Ela não tem nada que manter diante de você. Olha, na verdade, uma criança dessa está pouco se lixando para você. Ela viu um alvo lá na frente e falou, olha, aquilo parece ser bom, vou provar. Eu vou tocar, vou pegar pra mim, né? De certo, ela viu um bonequinho lá com esse microfone na mão. E é pra pegar. Vou amassar ele todinho. Mas, olha, parece brincadeira, mas não é. O que acontece entre os anos e a nossa evolução? Nós consideramos tudo como progresso. Mas eu faço o possível para preservar no meu filho a paixão, a intensidade, a força. E às vezes eu escolho perder para ele. Quando eu vejo muita intensidade, muita força na direção de coisas que não vão prejudicá-lo, eu falo assim para ele, olha, você ganhou pela insistência. Por quê? Porque eu sei que algum dia ele vai crescer, vai ganhar uma outra forma, e ele vai saber que tem algumas portas que precisam ser testadas muitas vezes, que precisam intencionalmente ser provocadas, estimuladas, porque ele vai se lembrar e falar assim, olha, tinha coisa que eu queria, e meu pai não me dava, mas tinha coisa que eu queria tanto, insistia tanto, que chegava um momento que eu vencia. Então tem coisas que eu equilibro, eu falo, olha, isso aqui não, e é não mesmo, é a regra, isso é um princípio, nós não negociamos, mas tem outras coisas que às vezes eu só trabalho, só treino. Na verdade eu não treino, eu só percebo que ele já veio de fábrica com essa qualificação. Falei, isso aqui eu não quero perder, eu vou continuar. Mas às vezes você perdeu a beleza de todos esses desafios e você lida com o seu filho com um manual extenso de restrições. Por quê? Porque você vive uma vida restrita. Olha, você não vai onde você quer. Porque nós somos governados pelo dinheiro. Um Deus estabelece limites? Sim ou não? Sim. Um Deus determina até onde você vai. Um Deus determina um cardápio, sim ou não? Sim, no Éden tinham 2 árvores. As 2 davam frutos comestíveis. Era ou não era? Então tinha uma dieta estabelecida, sonhada por Deus. Então um Deus estabelece um cardápio. Aí você vai no restaurante. Ou aqui depois do culto você vai escolher a comida. Você faz a conta como? É segundo o desejo do seu coração? Ou você olha no aplicativo quanto que tem disponível na conta? Ou você pega a carteira, vou no banheiro, amor. Chega lá no banheiro, você abre a carteira, esconde uma nota, deixa a outra vir. Brincadeira. Os homens não fazem isso. Não deixa ela ver isso aqui não, porque senão ela vai querer comer no português. Eu vou levar ela no Tião. Hoje vai ser o X-Tudo. Oh, Deus do céu. Então, está determinando seu cardápio. É um Deus. Está determinando, está limitando, está condicionando as coisas. Está determinando a sua identidade. Olha, em outras palavras, está colocando limites no seu domínio. Eu não estou falando aqui para você viver de uma maneira deliberada, pródiga, gastadora, tudo em nome da fé. Não. Eu só quero que você tenha os olhos espirituais abertos, que há limitações. E embaixo da luz do Espírito Santo de Deus, até onde você vai conviver com essas limitações? Até onde isso vai permanecer em você
delimitando a sua identidade e restringindo o seu domínio. Hoje nós temos pais que não escolhem mais quanto tempo vai passar com os filhos. E não é só aqui não, é em todo o Brasil, é em toda a nação, é em todo o mundo. Os pais estão terceirizando o tempo de qualidade com os filhos. Não tem jeito, o pai e a mãe precisam trabalhar, fazer o quê? Olha, em outras palavras, nós estamos trocando a vida, o treinamento e a construção da herança que o Senhor confiou nas nossas mãos por dinheiro. E a força que estabelece esse entendimento em nós é muito maior do que a compreensão e o desejo de ser um bom pai e ser uma boa mãe. Muito maior. Nós não temos mais força de avaliar se não é tempo da mãe parar de trabalhar só meio período, restringir algumas atividades para dedicar-se à maternidade. Olha, hoje eu sei com um pouco mais de intensidade. Tem algumas opiniões que nós damos que é tomada assim como autoritarismo de maneira muito veemente. Quando eu falo para algumas pessoas, ou dou dica para algumas mulheres, principalmente nas redes sociais, de que a beleza da maternidade e o trato do lar sobrepõe qualquer atividade que a mulher pode exercer na terra e no mundo, meu Deus, é pedrada. Eu sou chamado de machista imediatamente. Mas eu percebo, eu vejo, eu tenho motivos para falar. A longevidade de você, mãe, na vida dos seus filhos, num tempo oportuno, não é medida da noite para o dia e nem com o saldo da conta bancária. É uma geração inteira que está se conformando a uma realidade. E às vezes nós estamos terceirizando. Mas não é nem falar de paternidade que eu quero. É só mostrar para você quem governa ou quem domina a sua agenda. Eu não sei se é por causa de dinheiro, eu não sei se é porque você não consegue se organizar. Às vezes é só preguiça mesmo. Se você conseguir organizar a sua agenda, talvez... Mas você nem consegue perceber que tem poder para definir sua agenda. Em outras palavras, você esqueceu que você pode falar não. Tem alguns convites que você pode falar assim, não vou. Não quero. Você tem direito de escolha. É sim. Aí chega um tempo que você nem fala mais, você só segue fazendo. Aí você vai pro trabalho, come, volta pro trabalho, sai do trabalho, vem pra casa, cumprimenta sua esposa, janta, toma banho, dorme, vai pro trabalho. Não precisa nem falar. O mundo te revela, quem cala consente, está consentido, está realizado, está na direção certa. Virou uma peça de uma engrenagem, mas o Senhor está falando, olha, a identidade a qual eu estabeleço os meus filhos concede a eles poder, força, domínio. Tudo isso a partir de um discernimento. É você quem olha o cenário e toma decisões. A maior força que nós temos na nova aliança é o fato de Cristo ter nos chamado para a liberdade. Foi para a liberdade que Ele nos libertou. Quantas pessoas aí fora estão embriagadas na crença de que aqui nós não podemos rapar axilas, aqui nós não podemos fazer tatuagem, aqui nós não podemos beber bebida alcoólica, nós não podemos dançar no carnaval, não podemos. Estamos aprisionados aqui dentro do templo, numa redoma de coisas que nós podemos ou não fazer. Mas não passa em um só momento a ideia de que escolhemos não fazer porque conhecemos as consequências. Eu sei a consequência de uma ressaca, infelizmente. Eu sei a consequência do álcool. Eu sei a consequência da libertinagem, de uma vida luxuriosa e de outras coisas aí sedutoras. Eu sei, sofri na pele, a ponto de não querer mais para mim. Então, escolho. Olha, esse caminho parece ser bom, é sedutor, é belo, é bonito, é igual a árvore do jardim, formosa aos olhos, boa para dar entendimento, mas tem consequências mortíferas. Se comer, morre. O que aconteceu conosco? Quando Cristo nos resgatou do império das trevas, Ele começou a mostrar, tá vendo isso aqui? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Tá vendo isso aqui? O fruto dá para a morte. Tá vendo isso aqui? Agora você pode escolher. Você só come morte se você quiser. Isso é liberdade. Liberdade. Escolher fumar, escolher fazer tatuagem ou não, escolher a maneira com a qual você se relaciona é liberdade. Mas o Senhor não tem crises quanto a isso. Se tivesse, só tinha uma árvore no começo da história, mas tinham duas. Ele fundamenta a escolha para falar assim, ei,
foi para a liberdade que eu te criei. O domínio que eu concedo a você por ser imagem e semelhança minha está para você, não para mim. É você quem escolhe. Olha, o engraçado é que Deus cria imagem e semelhança para domínio. Mas o que mantém a imagem e a semelhança é o fruto da árvore. Eu e você. Você talvez nasceu com um biotipo. Herdou do seu pai, herdou da sua mãe, mas a dieta que te acompanha com o passar dos anos definiu a sua expressão. Sim ou não? Talvez você olhe lá para os seus pais, eles eram bem magrinhos, e talvez você nem tanto. Geneticamente, o normal era você ser parecido com eles, e você é um pingo fora da curva. Por quê? Por causa de uma dieta. É ou não é? Então, olha só. Deus colocou diante dos homens criados um alimento que fortalecia uma identidade. Tinha no Éden uma árvore chamada Árvore da Vida. Era o combustível que estabelecia a identidade. Qual que era a identidade? Imagem e semelhança de Deus. Eu não estou falando aqui de ser mais cheio, nem ser mais magro, nem nada disso. Até porque, uma outra coisa muito linda que eu encontrei na Bíblia esses dias, aí já foi lendo o livro de Êxodo, é que quando Deus vai criar o templo, são muitas recomendações, métricas. A forma que cada utensílio do templo vai ter é muito bem definida. Deus fala para Moisés detalhadamente cada parte do templo, especificamente. Mas na criação do homem, que é o templo da nova aliança, ele não fala se tem que ter 1,80 m, olhos azuis, cabelo liso. Não, ele só cria, e pronto. E esconde a nudez dele pela glória. Olha, em outras palavras, você acha que Adão, ele não tinha nudez antes do fruto? O que você acha? A Bíblia fala lá no capítulo 3 que, tendo o homem e a mulher comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles perceberam. Eles não se tornaram nada novo. Não foi uma mudança de identidade, mas eles perceberam a nudez. Por quê? Porque a nudez já estava. Mas o que os envolvia? O que escondia? O que sai quando o pecado entra? A glória de Deus. A nudez do homem e da mulher já estavam lá no Éden. Já estava com eles, coberta pela glória de Deus. Você olha para a nova aliança, você vê que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. A condição é única, não é o seu peso, não é a cor do seu cabelo, não é o tom da sua pele, nem a sua instrução, não é sua classe econômica, não é nada que você pode possuir. É o único fato de você estar revestido de glória, poder de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Isso faz você pedra de edificação. E é sustentado como? Pelo alimento da árvore da vida. Olha, a árvore da vida aqui no Éden, que fortalece a sua identidade, é a pessoa de Cristo Jesus. A dieta espiritual que está proposta para fortalecer a sua identidade, para voltar o espírito de conquista ao qual você foi criado, está proposto para nós, para vencer as trevas, colocar fim ao caos, estabelecer o reino de Deus na terra, na sua casa, na criação dos seus filhos, reinar no seu casamento, reinar nos seus empreendimentos. Está completamente ligado e condicionado a um combustível, a árvore da vida. Você precisa, em outras palavras, comer de Jesus. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal está em todo o tempo presente. A gente abre toda sexta-feira uma caixinha de perguntas. É imprescindível. As pessoas estão preocupadas com o que pode e o que não pode até hoje. São coisas assim completamente irrelevantes. Não muda nada. Mas eles estão preocupados, eles querem saber. E se, esses dias alguém perguntou, e a pessoa que suicida, Porque tem muitas crises a respeito do que nós falamos acerca de salvação. Você não perde a sua salvação. Amém? Não, salvação é dom de Deus, é um presente espiritual. O seu espírito foi amalgamado, ligado completamente ao Espírito de Deus. Isso não muda. Quando você lê aqui que o salário do pecado é a morte ali é morte física. Então, toca a sua alma, toca o seu ego, toca os seus sintomas, toca as suas sensações, toca o seu corpo físico. Por quê? Porque são consequências de escolha pecaminosa. Mas em nenhum momento a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte espiritual. É a remoção de uma posição. Olha, seria muito insano Deus fazer um investimento tão grande ao ponto de entregar tudo que tinha no céu, chamar de Jesus na terra, para te resgatar e deixar você desguarnecido.
você vai continuar pecando. Por que Deus não remove toda a sua condição pecaminosa? Você nunca parou para pensar nisso? Porque não importa o comportamento. Se você continuar comendo da árvore da vida, se você continuar comendo de Cristo Jesus, se alimentando do alimento espiritual que fortalece a sua identidade, você tem domínio. Lá em Romanos capítulo 8, a palavra domínio aparece de outra forma. Ele fala assim, agora pois, já nenhuma condenação. O que é um cara condenado? É um cara sem escolha. Sim ou não? Ele não tem escolha. Ele não escolhe mais quanto tempo vai passar em casa. Não escolhe mais o que ele vai comer. Não, ele está preso. Ele está amarrado. Ele foi condenado a uma sentença. Ele fica encarcerado. Aí Jesus te chamou liberdade. Romanos 8, verso 1, ele está falando assim, agora pois, já não tem mais nada que te prende. Ele te chamou para uma liberdade. Liberdade é domínio, é coisa boa. O Senhor te deu. Poder escolher é confortante. É ou não é? Quando você olha, projeta por favor, Gênesis 3, 5. Peraí, errei. Mas pode ficar aí que é o 3 mesmo. Só errei o versículo. Já acho aqui, ó. Verso 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que disse Deus, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis. Sereis. Olha o verbo ser. Olha uma nova identidade sendo proposta. Está seduzindo a mulher para ela comer do conhecimento do bem e do mal. E ela está jogando uma seta de dúvida aonde? Em quem Eva era. Olha, a verdade é que Deus sabe que se você comer, você vai se tornar a imagem e semelhança dele. Lança uma dúvida quanto a uma identidade, quem ela já era em Cristo Jesus. Lembra do sonho que nós começamos a ministração? Façamos o homem a nossa imagem e segundo a nossa... Então entram duas coisas aí, o nosso princípio de fé. Quando a serpente conseguiu colocar uma dúvida no coração da mulher a respeito de quem ela era em Cristo Jesus, ela abriu uma larga porta para a queda. Ela conseguiu colocar no coração da mulher a possibilidade de ela não poder estar usufruindo do ápice de quem ela é em Cristo Jesus. Lá na frente, quando Jesus é batizado, os céus se abrem sobre ele. E uma palavra de Deus brada naquele lugar. Eles não conseguem identificar quem está falando, mas sabe que vem dos céus. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Batizado Jesus, ele é guiado pelo Espírito para o deserto, e lá ele é tentado. E a primeira coisa que acontece é o tentador aparecer para Jesus, sabendo que ele estava com fome, perguntar para ele assim, se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. A serpente atacou a identidade. Deixa eu te falar, Deus está escondendo de você aqui o tesouro. Essa chave aqui vai te desbloquear para você ser semelhante ao Altíssimo. Só que Eva já era. Então o ataque da serpente lá atrás foi a uma identidade. Por quê? Porque a preocupação da serpente estava no domínio. Aquela imagem e aquela semelhança promoviam um domínio sobre todas as coisas criadas. Isso incomodava o inimigo. Lá na frente você vai ver que a serpente agora assume uma outra forma humana e vai ter com Jesus no deserto. E qual que é o questionamento? Se és filho de Deus, se és semelhança do Altíssimo, o que eles estão atacando? A identidade. Já viu aquelas lutas de UFC? Já viu? MMA? Quando eles estão ali lutando e eles conseguem desferir um golpe que sangra o oponente, é muito comum eles cortarem assim, entre a sobrancelha e o olho, né? Supercílio. Isso, muito bem. Aí corta com uma cotovelada, uma cabeçada, corta. E o sangue incomoda, né?
A partir daquele momento, o oponente tem um alvo. Qual que é o alvo? Bater aonde está sangrando. Então ele mira naquilo ali, ele começa a bater naquele lugar, porque incomoda, o sangue incomoda, a dor, a preocupação, porque já está cortado, vai dilacerar. Então o inimigo também da mesma forma, o nosso adversário, ele costuma bater onde sangra. Lá no Éden ele bateu e viu, funcionou, surtiu efeito, tirei eles do caminho, mostrei uma comida, seduzi homem e mulher, eles caíram. O salário do pecado agora é a morte. Então por que às vezes nós achamos que quando nós falamos de identidade, nós estamos falando única e exclusivamente de nome? Sobrenome, que família você pertence, quanto você ganha, a posição que você ocupa, se você é concursado ou não, se você tem uma posição de status. Não, isso não te identifica, é muito mais profundo, é muito mais próximo da fonte. Aí o seu inimigo trabalha aí, para abrir portas de possibilidade. Se Adão e Eva foram tentados a respeito do que eles eram, para serem desajustados naquilo que eles tinham, Jesus também foi tentado no mesmo lugar. Como que Jesus responde à tentação? Ele come do fruto? Ele transforma as pedras em pães? Não, ele responde: não só de pão viverá o homem. Eu não sou guiado por essas coisas. Em outras palavras, ele fala assim, cala a boca, Satanás, você não sabe quem você é. Eu tenho revelação do seu futuro. Eu sei o que está destinado a você. Eu não compactuo com essas coisas. Uma clareza de identidade. Olha, a vida de Jesus nos evangelhos é a coisa mais sã, naturalmente falando, que nós podemos contemplar na história da humanidade. Jesus, ele consegue trabalhar com homens cansativos. Quantas vezes os seus filhos te cansaram? Quantas vezes o seu cônjuge, repetindo aquelas coisas irritantes, te cansaram? Quantas vezes, mas você tem uma aliança, são seus filhos, você casou com essa pessoa, tem testemunhos, temos aqui uma devoção, temos motivos para não nos separar, tem motivo para não comer o bracinho desse menino. Temos motivos, sou pai, não posso, entre outros. Mas Jesus pegou homens aleatórios, problemáticos. Ele decide andar com um João que parece ser assim, um jovem flutuante, meio molenga. Que homem que recosta o rosto no peito de outro homem? Não faz isso, mas a Bíblia fala que João era desses, que reclinava a cabeça no peito de Jesus. Eu tenho discípulos aqui, nenhum faz isso. Nem os mais jovens, nem quero também, não precisa. Não estou pedindo para fazer, nem vem. Mas não é comum, não é uma característica que acentua nenhum tipo de força. Não, muito pelo contrário. O homem parece mole demais, molenga, melancólico demais. Olha para os traços temperamentais de Pedro e você fala assim, esse era desequilibrado. Você olha para Judas, completamente dissimulado. Você pega ele com a boca na botija, fazendo as coisas erradas, e ele fala assim, não, eu? Cansa, isso cansa. Jesus anda com esses homens. Jesus trata Judas como discípulo até o final. O próprio Cristo havia falado, este é filho da perdição, ele é filho do perdido, para ele não tem salvação. Deus já sabia da condenação, ele já sabia, mas ele não escolheu condená-lo. Ele escolheu caminhar como discípulo, uma alma incansável. Ele tinha paciência com todos eles. Eles, nessa série The Chosen, eles fizeram uma caricatura muito bacana do Mateus. Ele era cobrador de impostos. Isso já era um problema, porque judeu que cobra imposto de judeu, ele é indigno. Os familiares não o aceitam, eles são condenados. Mas Mateus era assim, ele decidiu trabalhar para o Império Romano, cobrando impostos dos seus próprios familiares, condescendentes, a sua herança abraâmica, né? Porque os judeus, eles acreditam que eles são os filhos de Abraão. Então, todo judeu é descendência de Abraão. Os judeus se consideram irmãos. E Mateus é aquele cara que escolheu cobrar impostos em favor de Roma, contra os judeus. Isso era uma ofensa muito grande. Na série, eles colocaram Mateus com um toque. Ele fica o tempo todo assim limpando as mãos.
Ele sai de casa, ele tem um chinelo para sair, depois ele tem outro chinelo para entrar em casa. Tudo assim, ó. Aquele cara que lava a mão toda hora. Eu achei legal, porque muito provavelmente todos eles, eu não sei se especificamente Mateus tivesse algum tipo de problema, mas é difícil viver com gente assim. Às vezes você sai aqui, ó, em grupo ou em família, para lanchar junto, e aí às vezes fica muito mais atrativo você escolher um prato grande que dá para todo mundo comer. Aí tá lá falando assim, não, serve 3 pessoas, nós somos 5. Não, mas eu conheço, dá para muita gente comer. Mas tem uma pessoa só que não quer carne, quer peixe. Oh, meu Deus do céu. Pra aumentar o gasto de todo mundo. Aí eu penso, não, eu tô com vontade de comer um filezinho de tilápia. Não, hoje eu quero um caldo, né? Ele destoa, aí você já fala assim, oh meu Deus, é tão difícil. Aí no próximo domingo, termina o culto, ele tá dali, você sai por aqui, mano, deixa ele vir, ele vai amargar o lanche, deixa esse cara pra lá. Não sei o que ele quer comer hoje, ele nunca tá com a gente, ele não topa nada. Por quê? Porque isso cansa, nos afasta dos relacionamentos. Mas nós vemos Jesus completamente livre com os discípulos, lidando de uma maneira muito favorecida com todas as debilidades, ao ponto de Judas chegar para entregá-lo, ele olhar para Judas e falar assim, amigo, aqui vieste. Em outras palavras, oh, que bom rever-lo. Vem me entregar, né, para ele ser crucificado. Completamente livre. Por quê? Uma convicção plena de quem ele era. Uma convicção clara de que ele era imagem e semelhança. Uma posição inalterável. Não tinha nada que Judas, não tinha nada que o Império Romano pudesse fazer, não tinha nada que os fariseus pudessem fazer que influenciasse Jesus, que tocasse na sua identidade. Projeta, por favor. Nós partimos aqui para o final. João capítulo 8, verso 12. Aqui em João capítulo 8, verso 12, a Bíblia diz o seguinte: de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Verso 13. Então lhe objetaram os fariseus, tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Verso 14. Respondeu Jesus e disse-lhes, posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdade, porque eu sei de onde vim e para onde eu. Mas vós não sabeis de onde vem, nem para onde eu vou. Olha, Jesus está revelando uma identidade diante dos fariseus. Está falando assim, eu sou a luz. Objetar aqui é questionar. Olha, às vezes os detalhes não ficam claros. O fariseu era o detentor do conhecimento. Quantos de vocês aqui não já acessaram pessoas relevantes nas redes sociais para ouvir a opinião? Quantos aqui não já foram ouvir o que o Paulo Guedes tem a dizer a respeito da economia? O que talvez um outro pastor de renome pensa a respeito de algo? Porque reconhece de maneira patentiosa a sabedoria daquelas pessoas. Quantos aí filósofos contemporâneos nós temos? Homens que a mente, assim, realmente são brilhantes. Escritores de livros, estão nas redes sociais, famosos. Aí quando você vê que ele está falando, você para considerar. Por quê? Porque são detentores de conhecimento. De alguma forma você reconhece sabedoria naquilo. Os fariseus representavam essa ciência. Representavam esse conhecimento. Era, naquela época, a geração que tinha o conhecimento. Então, quando um fariseu questiona, ele descredita tudo. Ele arranca a solidez do fundamento. Ele está falando para Jesus assim, então, você se auto-intitula a luz? Você fala de si mesmo. Está falando assim, ó, você se acha, hein, menina? Você se acha. Em outras palavras, ele está falando assim, você vai abrir caixa de perguntas aí no Instagram e você acha que alguém vai interagir com você? Você acha que alguém está preocupado com o que você sabe? Você vai gravar suas pregações e vai pôr no YouTube. Você acha que alguém vai parar 40 minutos para te ouvir nas redes sociais? Tem tanta gente mais relevante. São ataques. Olha, esse ataque quanto à identidade de Jesus promovida pelos fariseus, hoje para mim e para você, é a pregação do mundo, que em todo tempo te desqualifica, para mostrar para você que a família que você veio te tira do condicionamento.
que aonde você estudou te desfavorece. A cor da sua pele, onde você mora, o carro que você usa. Aqui os fariseus aconteceram na ocasião de Jesus, para representar o conhecimento desse século, a totalidade e a influência do mundo. Mas o mundo está aí, se levantando instante após instante para estabelecer diante de você os padrões que te reprovam. Quando Deus vai estabelecer o templo, Ele coloca as medidas, mas Ele nunca escolheu os homens segundo o peso, né? A cor do cabelo, se eram lisos ou se eram crespos. Não, Ele escolheu aqueles que estavam cheios do Espírito Santo, do coração quebrantado, e colocou isso como condição. Eles precisam comer de Cristo, eles precisam ter a revelação do pão vivo que desceu dos céus, e só. Mas quantas oportunidades você já acreditou que não era para você por causa do seu peso, seu tom de pele? Quantas vezes o seu conhecimento ou a falta de conhecimento te desqualificou para um sonho? Você falou assim, isso não é para mim não. Condicionado ao quê? Ao que você viu e percebeu. Quantos sonhos já foram enterrados na sua vida, abandonados no passado, porque você já se viu velha demais para sonhar com isso? Quantas mulheres sonhavam com um casamento, véu e grinalda, se casando virgem, e aí na primeira decepção amorosa, isso foi completamente despedaçado, aniquilado de marreta. Acabou, não tem mais expectativa. Eu entreguei o meu tesouro a outro, ele foi embora, me deixou aqui com um menino. Nem volta para pagar pensão nem nada, em desnaturado, desgovernado. Aí ela para de sonhar com o matrimônio. Por quê? Porque errou uma vez. Não se acha mais digna daquelas coisas, por causa de uma condição. Que homem vai querer uma mulher que já tem um filho? Que homem vai assumir você e pôr véu e grinalda em você, sendo que você não é mais casta nem pura? Ninguém quer você. Olha o seu peso, olha a sua idade, já passou da hora de casar, olha o seu conhecimento, olha onde você mora, olha quem são seus pais, onde você estudou, que faculdade você tem, qual é a sua graduação, tarará, tarará, tarará. É os questionamentos fariseus. É o que o mundo está perguntando para você, para abater quem você é e te conformar a uma forma específica, a forma dos fariseus. Mas Jesus fala assim, olha, ei, eu dou testemunho de mim e tenho clareza de quem eu sou. Por quê? Porque eu sei de onde eu venho e eu sei para onde eu... Clareza de propósito. Ele sabia a fonte, ele sabia de onde ele vinha. E eu comecei aqui falando para você de um sonho que nasceu no coração de Deus. Essa é a fonte que estabelece a firmeza da sua identidade. Ele sonhou com você e no sonho você tinha domínio. Na fonte da sua existência, aquilo que traz origem à realização material. Te trouxe até aqui, colocou na família que você nasceu, na cidade que você nasceu. Nasceu no centro do coração de Deus. É a vontade de Deus. Projeta, por favor, Romanos, capítulo 12, verso 1. 2. Não, 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Olha, Paulo está fazendo uma exortação aqui, para o cidadão romano. Ele está falando assim, olha, não se enxergue com a forma, não se enxergue com os óculos, não se enxergue com a lupa deste século. Não olhe para você sem fé. Veja você considerando a medida de fé que Deus deu para você. Ele diz assim, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, não tome conclusões a seu respeito. Não aceite uma identidade forjada, não aceite nenhuma identidade que não tem fonte no centro do coração de Deus, que não nasceu no sonho dele, que não é fruto de um desejo profundo dos céus na terra. Ele está falando assim, olha, não se conforme a essas coisas. Você é fruto de um desejo, é uma intenção poderosa. Ele deu uma medida de fé para você poder crer que você é fruto de um sonho divino. Em outras palavras, assim como Jesus, ele te deu a arma para você lidar com as circunstâncias que se levantam contra a sua identidade. Por quê? Porque ele falou assim, olha, eu estou deixando claro para aqueles que creem que eles têm uma fonte geradora. E é o meu coração. São frutos do meu amor. Quando Jesus lá em Gênesis 1:26 estabelece o sonho, proclama o sonho nos céus, ele não está debaixo de influência de ninguém. É um desejo dele. Ele fala, façamos, porque certamente está ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
naquela conversa boa, satisfatória, porque ele tinha acabado de perceber que tudo que ele criara era bom. E diante da contemplação de todas as coisas boas criadas, ele fala assim, ó, vamos fazer o homem à nossa imagem e semelhança, para que ele possa dominar sobre todas as coisas boas que eu criei. Amém? Então tem duas coisas que Jesus mostra para nós aqui nessa passagem de João capítulo 8, que fortalecem a nossa identidade. A sua origem e o seu destino. De onde você veio e para onde você vai. Em Cristo Jesus, Ele nos garante uma coisa muito específica: vida eterna. Lá em Romanos, no capítulo 8, ele fala assim que Ele tomou você para Ele de maneira tal que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir poderão te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A fonte é o coração, que emana, que exala, que expressa amor. E o destino é o amor manifesto na cruz, a justiça que beija a graça. Nós fomos criados para sermos amados. Essa é a direção pela qual nós caminhamos. O amor vai ser sempre crescente. Então, assim como Jesus, você sabe de onde vem e para onde. Projeta, por favor, Romanos capítulo 8. Romanos 8, 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. 38. Porque eu estou bem certo de que nem a morte nem a vida, olha, uma boa certeza no coração de Paulo. Eu tenho uma plena convicção. Uma coisa sei, de maneira inarredável, não está em discussão. Essa pauta saiu, é convicta. Eu sei, eu estou bem certo. Eu sei, tem uma coisa na vida que eu sei plenamente. O apóstolo Paulo está falando aqui para Roma inteira, para a cidade inteira. Olha, tem uma coisa nessa vida que eu sei de maneira convicta. E não tem ninguém que me contraria quanto a essas coisas. Eu estou bem certo disso. E ele diz, eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes. 39, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Olha, o diabo, nosso inimigo, está destinado à falência. O futuro, ele sabe muito bem para onde ele vai, qual é o fim dele. Então, ele sabe da origem, ele sabe muito bem que ele é o anjo caído. Ele sabe muito bem o que ele veio fazer nesse mundo: matar, roubar e destruir. Olha, e uma coisa nós precisamos chegar aqui a uma concordância: o diabo é posicionado. Ele foi estabelecido aí nesse mundo para matar, roubar e destruir. O que ele faz? Mata, rouba e destrói. Rouba e destrói. Posicionado. Por que ele consegue ser tão excelente naquilo que está proposto? Porque ele sabe de onde ele vem. Ele sabe para onde ele... Por que o diabo tem senso de urgência em tudo aquilo que ele precisa fazer? Matar, roubar e destruir. Porque está posicionado. Ele sabe muito bem o que o identifica. Eu vim matar, roubar e destruir. É isso que eu faço. Essa é a minha identidade. Eu sou aquele que mata. Eu sou aquele que rouba. Eu sou aquele que destrói. Ele tem uma convicção clara. Não dá para descartar essa possibilidade. O diabo é obstinado. Ele é apegado nas coisas que ele precisa fazer. Mas eu e você temos promessas da parte de Deus que muitas vezes nós paramos para avaliar. Por quê? Porque os nossos olhares não conseguem alcançar a fonte a qual nos deu vida. E muitas vezes, assim como os fariseus, nós não conseguimos identificar de onde nós viemos. Você é nova criatura, nascido em Cristo Jesus, para as boas obras. Projeta Efésios capítulo 2, verso 8. Agora é para terminar mesmo. 2, 8, 9, 10. Pois sois feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nela. Olha só, esse é o nosso destino, essa é a proposta de vida. Você é feitura dele, você foi feito em Cristo Jesus. Quando você recebe o Senhor Jesus, no verso 8 e no verso 9, ele fala o processo de salvação, como que eu e você somos colocados em Cristo Jesus. E por que em Cristo Jesus nós nos tornamos nova criação? Aí ele, sabe qual que é o nome que o apóstolo Paulo aqui, embaixo da influência espiritual, ele dá à nova criação? Feitura.
Ele fala que para aquele que é salvo em Cristo Jesus, ele se torna feitura. A palavra feitura aqui no original é poema, que depois lá no 5º século, 6º século, vai dar origem à palavra poema. Uma obra de arte, uma coisa romântica, doce. Aí Jesus está falando aqui, ó, você é a obra de arte do Criador. Criado nele para as boas obras, criado nele para andar nele, criado nele, esse é o seu destino. Criado em Cristo Jesus, para experimentar, se alimentar e viver nas coisas que são o céu, amém? Olha, eu e você não podemos admitir posicionamento inferior ao do inimigo. O diabo está posicionado. Toda vez que ele encontrar uma brecha, ele vai tentar entrar para matar, roubar e destruir. Ele foi vencido lá na cruz. Mendigo, aniquilado, destruído. Tem força. Não tem força. Ah, é como um leão, desdentado. Não consegue despedaçar um bom pedaço de carne. Não consegue. Porque sua cabeça foi esmagada, o seu futuro foi completamente complicado. Complicado pela obra da cruz, mas olha, ele permanece velando pela posição. Matar, roubar e destruir. Todo mundo que ele vê andando errante, em consciência alheia de si mesmo, pensando de si, como disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, verso 3, pensando de si além do que convém, achando que o seu peso te define, que a sua opção sexual é quem determina quem você é, achando que o salário que você ganha define os seus sonhos, as circunstâncias que você se encontra, achando que as sensações que você carrega durante o dia, achando que a sua ansiedade determina a sua identidade. Os seus medos determinam quem você é. Não pense de si além do que convém. Acesse a medida de fé que foi dada para você. Não é muita fé não, mas é o suficiente para você se lembrar que eu tenho em paz. Que ainda que o meu pai e a minha mãe natural me desampararem, me abandonarem, me toma nos braços, me faz caminhar com ele e experimentar das boas coisas dessa terra. Amém? Vamos ficar de pé? Amém? Feche seus olhos por um instante. Se tem um esforço que vale a pena, não é o esforço pelo trabalho, não é o esforço pela graduação, não é o esforço para ser excelente dona de casa, excelente pai. Se tem um esforço que vale a pena e frutifica, é você se esforçar para manter a sua identidade intocável. Não pensar além de você, não pensar a respeito de você além do que convém. Não aceitar sugestões por circunstâncias, por resultados, por nada. Crê única e exclusivamente que você é feitura dele, criado em Cristo Jesus, para experimentar da boa, agradável, perfeita vontade nisso. Pega suas mãos por um instante. Começa a pedir, Pai, abre os meus olhos. Eu quero ver-me no Senhor. Eu quero ser visto como sou visto nos céus. Abre os meus olhos, eu quero ver. Libera os meus ouvidos. Eu quero ouvir da parte de Deus, da Tua palavra, quem eu sou no Senhor. Abre os olhos do meu coração com uma percepção clara de quem eu sou e a posição que o Senhor tem condicionado a mim. E os motivos pelos quais eu fui plantado nesse lugar. Dai-me força, Espírito Santo de Deus, dai-me sabedoria, criatividade, para lidar com as circunstâncias, de maneira que elas não toquem a minha identidade. Porque eu sei de onde eu venho, e eu sei para onde eu estou indo. Espírito Santo de Deus consolida, na mente e no coração, a origem e o destino dos filhos. Somos frutos do seu amor, criados para sermos amados. Ele te ama especialmente.